Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Mais uma vez o nosso encontro, né, da disciplina do Constitucional 3. Muito bom poder... muito bom poder revê-los, nem que seja aqui nesse formato, né, remoto ainda. Gostaria de vê-los, eventualmente, aí bom dia, Dinael. Aí a imagem de vocês, para quem se sentir à vontade depois, para eventualmente aparecer, né, nas câmeras, mas fiquem à vontade, tá ok? Gente, a gente vai dando continuidade hoje à ADI. Tinha uma proposta da apresentação da Iane, mas ela pediu para deixar para quinta-feira, né? E a gente vai nessas apresentações à tarde. Eu vou estar redigindo aí um arquivo, tá certo, Ana Patrícia? Colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp, ok, Dinael? Caso você queira participar, essa atividade vai ser pontuada e dependendo aí, né, da participação de vocês, pode ter uma boa pontuação para a V3, tá certo? Aí vocês já garantem, né, uns 2 pontos, ou até mais, dependendo aí da apresentação, ok, doutor Djalma? Professora, a minha ficou para o dia 27 mesmo, né? Deixa eu ver aqui no calendário, só 27. Eu vou estar, Ana Patrícia, colocando 27, 26. Porque 27 pronto, é a 26. sexta, 26, para descer, né? Isso. Coisa rápida, em torno de 15 minutinhos, tá bom? Eu vou estar à tarde digitando esse material e eu coloco no grupo do WhatsApp. Tudo bem, gente? A ordem, mais ou menos, e as temáticas. Dinael, bom dia. Você deseja participar também aí da apresentação? É bem interessante, né? Para que vocês tenham um momento aí de pesquisa, tá? Junto ao site do STF. Ok, Júlia, Marcília. Djalma, você está aí, Djalma? Sim, professora. Oi, Djalma, bom dia. Eu queria iniciar a aula. Você, na aula passada, né, fez aquela perguntinha relativamente, não foi a questão do agravo, né? Lá do indeferimento da petição de ADI, lembra? Artigo 4º da Lei 9868/99, a petição inicial inepta, né? Aquela petição que não tem fundamentação, ou que o legitimado ele não conseguiu demonstrar pertinência temática, enfim, não fundamentada e a manifestamente... Olá, doutor Djalma, bom dia, que bom vê-lo aqui, né? Ver a sua imagem. Não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Aí o parágrafo único diz assim: cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial, no parágrafo único. Aí você perguntou, professora, para onde é dirigido? A competência, né, para julgamento, como a gente tinha falado, né, doutor Djalma? Julgamento aí desse agravo é do pleno, tá certo? Ó, a gente vai lá para... Isso é um tipo de agravo interno, né, agravo que se chama regimental, lá no Supremo, Djalma. Lá no CPC, você pode estar indo consultar o artigo 1021, tá certo? Eu estou aqui, é porque eu saí da tela, Djalma, para consultar aqui o artigo do CPC, tá bom? Certo. Ele diz assim: contra a decisão, agravo interno, né? Decisão proferida pelo relator, caberá agravo interno para respectivo órgão colegiado, ó, tá vendo? Para o plenário. Observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Aí a gente vai lá no regimento interno do Supremo, tá certo, Djalma? Que vocês encontram, pessoal, lá no site do Supremo, regimento interno, tá, Djalma? Aí ele diz assim, no artigo 6º, né? Ele diz assim, ó, rapidinho, só para esclarecer melhor a dúvida, né? Cadê? Artigo 6º, só um instante. Também compete ao plenário, inciso 2º, Djalma, regimento interno, tá ok? Julgar o agravo regimental contra ato do presidente e contra despacho do relator nos processos de sua competência, tá? Despacho do relator, no caso aí, Djalma, pelo indeferimento da ADI, né? Esse agravo regimental, agravo interno. Aí, o que é que diz mais o CPC? Só continuando. Você tinha perguntado, acredito que foi em relação a dirigir essa petição inicial, não é isso?
Aí o No caso, quando a petição inicial é indeferida, aí no caso o relator... Isso, aí você vai para o parágrafo 2º, tá certo? Do artigo 1021 do CPC, que ele diz, o agravo será dirigido ao relator, né? Você vai, por exemplo, digamos que o relator tenha sido o Lewandowski, né? Aí você vai dirigir, excelentíssimo senhor ministro relator Ricardo Lewandowski, nananá, entendeu? Sim. O agravo. E vai ter as razões, mas quem vai julgar é o plenário, tá? Tem sustentação oral nesse caso? Pode, deixa eu ver se ele coloca aqui. Tem que dar uma olhada especificamente, porque essas questões de sustentação oral no Supremo, Djalma, tem que dar uma olhada, tá certo? Por quê? Porque em alguns casos teria que ver o regimento, especificamente. Tipo assim, professora, sempre a questão de agravo me confunde, por isso que eu perguntei. Não, tudo bem, por isso que eu estou tentando esclarecer aqui também. Aí a história da sustentação oral, tu dá uma olhadinha lá no 131, 132 do regimento, tá certo? Em geral, se couber, nesse caso, que às vezes o Supremo muda de posição e ele começa a negar essas sustentações orais, entendeu? Aí, no caso, depois você dá uma olhada lá no regimento, 131, 132, tá certo? Em geral, essa sustentação oral ela é de 15 minutos, se for possível, se for possibilitada, Djalma. E caso se trate de processo de competência originária do Supremo em ação penal, aí é 1 hora, certo? Sustentação, tem lá no próprio regimento, isso aí. Mas aí, só para ler aqui o CPC para ti, ó. O agravo, parágrafo 2º, 1021. Será dirigido ao relator que intimará o agravado para manifestar-se no prazo, sobre o recurso no prazo de 15 dias, ao final, veja bem, Djalma, é um juiz de retratação, né? A parte, o legitimado, ele vai tentar uma reconsideração do relator sobre, por exemplo, no nosso caso aqui, o indeferimento da ADI, tá certo? Mas aí eu queria trazer só para esclarecer melhor aí a situação. A competência de julgamento é do plenário, mas o recurso você vai dirigir a petição ali para o ministro relator, ok? Perfeito, professora. Gente, vamos aí dar continuidade, porque a gente ainda tem muita matéria para ver. Obrigada, Djalma. Nós estamos tratando aí do procedimento da ADI, certo? Até deixei para vocês. Vocês estão vendo aí conseguindo acompanhar a apresentação, pessoal? Sim, professora. Ótimo, doutora Lorena, obrigada. Obrigada aí pelo feedback. Vocês sempre aí me ajudando, vocês, né? Gente, a gente está tratando desse trâmite, né? Eu vou falar aqui mais ou menos em linhas gerais. Coloquei aqui, ó, um organogramazinho aí para vocês, né? Isso aí, esse organograma já está disponível com esses slides lá no AVA, tá? Ó, acabei de falar aqui com o Djalma, né? Petição inicial inepta, indeferimento, vai caber agravo regimental para o plenário, né? No artigo 4º. Cabe. O Glei está entrando aqui. Bom dia, Glei. É possível, gente, caber ainda um aditamento, né, da inicial, mas isso seria aquela ideia em termos, né, 321 do CPC, da emenda da petição inicial, sendo que anterior à prestação das informações, que é naquele prazo de 30 dias, né, apresentação das informações, oitiva do AGU em 15 dias, oitiva do PGR também em 15 dias, tá certo? E aí o ministro relator lança um relatório com cópia para julgamento, né? E observância do quórum mínimo. A gente vai já falar a respeito, tá certo? Relativamente aqui à oitiva. Estão acompanhando, pessoal? Lembrando, né, pessoal que está chegando agora, Glei, temos uma apresentação da atividade para quinta-feira, tá certo? No período da tarde, eu vou mandar a listinha aí para vocês com as temáticas. Tá lembrado, doutor Glei? Estou lembrado, professora. Eu acho que eu fiquei com a ADI, né? Ação direta. ADI, exatamente. Aí o Djalma só pediu para falar em primeiro plano, tá ok?
Você Tá quer bom? que eu apresente alguma jurisprudência, é isso, no caso? A, Né? a ideia é apresentar alguma decisão, alguma implicação no ponto de vista processual, tá certo? Certo. Nesse Certo. contexto das ações de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo, ADI, ADC, ADP, ADO, ADPF, né? Que a gente está vendo aqui nas aulas, certo? Certo. Mas a senhora quer temas mais atuais ou pode ser qualquer, tipo, qualquer datado já, assim, ou não? Acho que quanto mais atual, melhor, né, Lei? Certo. Por exemplo, estava até abordando aqui há pouco que a gente teve muito no semestre passado, apesar de que você vai tratar da ADI, né? Mas a gente teve muito a questão das ADPFs, né? Na época da pandemia e tudo, certo? Enfim, você vê aí a temática, né? Qualquer coisa, se você resolver mudar o tema, tá bom? Aí você me fala. Eu vou mais tarde colocar no grupo, tá ok? Tá certo. Gente, vocês estão seguindo aí a apresentação? Sim. Tá, ok, vamos lá. A gente estava falando, né? Petição inicial em 2 vias, devidamente documentadas, indicando os fundamentos jurídicos do pedido com as suas especificações. Na aula passada, falei aqui, perguntei a vocês se os ministros do Supremo, eles estão vinculados, né, à fundamentação jurídica trazida pelo autor da petição inicial, quer dizer, por aqueles legitimados. E aí, pessoal, estão lembrados? Os ministros estão vinculados aos fundamentos jurídicos a causa de pedir, né, trazida pelo legitimado? Sim ou não? Não. Aí, muito bem, Ana, exatamente. Apesar da gente ter, né, e eu até reforcei isso aí para vocês, um pedido, por exemplo, uma fundamentação para pedir que determinado dispositivo de uma lei seja declarado inconstitucional, e digamos que esta lei ela tenha uma regulamentação, quer dizer, ela tem um decreto que a regulamente, né? O Supremo ele poderia ir além, que a gente fala no processo civil, né? No âmbito do procedimento comum, né? Quando a gente não tem um caráter como a gente tem aqui no controle concentrado, que é um caráter objetivo, né? Quando a gente tem o interesse subjetivo, a gente fala na ideia da congruência do pedido, tá certo? Quer dizer, o pedido ele seria, digamos, o juiz, né? Ele estaria limitado àquilo que foi pedido pelo autor da ação. No Supremo, isso acontece aí nesses processos, nesses procedimentos da ADI, por exemplo. Ou seja, perguntando de outra forma, será que eles poderiam declarar a inconstitucionalidade de um decreto, né? Que regulamente determinada lei lá, que está sendo objeto dessa ADI, né? Poderia ser declarada essa inconstitucionalidade pelos ministros, apesar de não ter sido pedido pelo autor da ação? O que é que vocês acham? Em inglês. Pode, professora. Pronto, justamente, Ana Patrícia, muito bem. Luana, Dinael, é aquela ideia, né, que a gente já trouxe, que o Supremo, ele pode declarar uma inconstitucionalidade de um decreto, eventualmente, que venha regulamentar, né, aquele ato, aquela lei que está sendo ali objeto da ADI, tá certo? Ele pode arrastar, né? Ele pode declarar a inconstitucionalidade por derivação consequencial, reverberação consequencial, ou por arrastamento, certo? Reforçando aí para vocês lembrarem, tá? É só reforçando aí para vocês estarem lembrando desse contexto. Gente, aí eu coloquei, né, aqui no slide, é permitido o aditamento antes da requisição das informações, essas informações são prestadas em 30 dias, nós já vimos. A petição inicial, olha aí, Djalma, se ela for liminarmente, né, considerada inepta, ela é indeferida liminarmente pelo relator, cabendo agravo para o plenário do tribunal, agravo este, e na petição pode estar sendo dirigido ao ministro relator do processo, né? Citação do AGU para se manifestar em 15 dias, né? Gente, aí na aula passada eu também falei aqui, essa citação do AGU,
o AGU, o papel dele, né, Glei, é só de defender o ato, quer dizer, eu estou pedindo, né, quer dizer, o legitimado está pedindo a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo federal ou estadual ou do Distrito Federal em competência de Estado, né, lembrando disso aí, o objeto da ADI, né, lei ou ato normativo federal, estadual ou distrital em competência de Estado, tá certo? Aí o legitimado ele está pedindo a inconstitucionalidade daquele dispositivo, daquela lei, enfim, daquele inciso, né, daquela expressão na lei. O AGU ele tem que necessariamente defender essa constitucionalidade ou a presunção de constitucionalidade da legislação impugnada, sim ou não, doutor Glei? Acho que sim, professor. Ele tem que necessariamente fazer a defesa do ato, é o parágrafo 3º do 103, né, da Constituição. Quando o STF apreciar a inconstitucionalidade em tese, né, controle concentrado, que a gente está vendo, de norma legal ou ato normativo, citará previamente o AGU, que defenderá o ato ou texto impugnado. O Glei falou ali, né? Pela letra da Constituição, né, Glei? A gente diria que sim, tá certo? Defenderá o ato impugnado. Tudo bem até aqui, Glei? Ok, professor. Mas aí, Glei, o Supremo, pessoal, né, como um todo, gente, o Supremo ele já tem, né, flexibilizado um pouco, quer dizer, atribuído determinados temperamentos a esse dispositivo aí da Constituição, tá? E ele já vem dizendo na sua jurisprudência que se já se tratar de algo que o Supremo, alguma matéria, algum assunto que o Supremo já declarou ser inconstitucional, então não teria porquê, né, Glei, o AGU está defendendo ardorosamente a constitucionalidade dessa matéria. Entende? Se for uma outra lei que o Supremo, né, no mesmo objeto, com o mesmo conteúdo, com a mesma matéria, já tem declarado inconstitucional, ele não estaria tão vinculado a essa defesa da presunção de constitucionalidade da lei, né? E também, se for uma norma que venha a prejudicar, né, os interesses da União, certo? Também não teria porque, eventualmente, o AGU está atuando aí na defesa de uma lei, né, considerada prejudicial aos interesses da União, tá certo? Então, assim, é só para que vocês saibam que o Supremo já tem trazido uma certa flexibilização a essa interpretação, né, de que o AGU sempre vai ter que fazer a defesa do ato normativo impugnado. Tá bom, Glei? Já tem um certo temperamento aí nessa situação. Ok, pessoal? Mas, assim, na petição inicial, né, se eventualmente vocês forem advogados aí de um partido político ou de uma confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional que vá propor uma ação dessas aí no Supremo, você necessariamente vai pedir que seja citado membro da AGU para que, né, atue nos termos do artigo 103, parágrafo 3º da Constituição, tá certo? É de praxe, né, fazer parte dos pedidos da inicial. Certo, gente? Voltando. Aí, manifestação do PGR 15 dias, né? Em 15 dias. Como funciona aí a atuação do Procurador-Geral da República? Doutora Júlia, doutor Djalma, Ana Patrícia. Qual é o papel do PGR, pessoal? Também está aqui na nossa Constituição Federal. Bora, Glei. Bora, gente, eu quero ouvir a voz de vocês. Oi, professor. Glei, como é o papel aí do PGR, do Procurador-Geral da República, nesses processos que tramitam no STF? O PGE, que a senhora falou, ou o PGR? PGR, Procurador-Geral da República. Normalmente, ele vai Qual é o contestar... papel em defesa da sociedade, né? Em defesa... vai contestar os atos inconstitucionais, né? E ele também vai advogar diretamente
pro executivo, né? Eu acho que O PGR, Procurador-Geral da República. ele vai contestar os atos que ele considera inconstitucionais, né? Pelo menos eu acho que é isso. Pronto, a manifestação, Glei, do PGR é com um parecer, né? É um parecer. Aí ele vai dizer se ele é, né? Ele não é o Supremo, pessoal, os ministros do Supremo, só um instantinho de já, não são obrigados, não estão vinculados, né, a aderir ao parecer do Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral tem a sua independência aí para dizer, né, se no seu posicionamento, sua argumentação, essa lei ela é ou não constitucional, tá certo? Ela é inconstitucional, ela é constitucional, é um parecer. E aí o PGR atua nesses processos no âmbito do Supremo, Glei. Artigo 103, parágrafo 1º. PGR deverá ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade em todos os processos de competência do Supremo. Pessoal, não é que é previamente ouvido, mas se houver a necessidade, necessariamente, se houver aí uma situação, né, de uma relevância, porque, vejam bem, lá no âmbito da ADO, tá certo, e da ADPF, o PGR, ele só vai se manifestar num parecer final. Tá bem aqui na lei também, na lei 9868/99, no que diz respeito à ação de inconstitucionalidade por omissão. Ele diz assim, parágrafo 3º do 12 Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá a vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo para as informações. Ou seja, ele vai se manifestar nas ações em que não for autor, tá certo? Agora, vocês poderiam perguntar, professor, é obrigatório? Por exemplo, pode acontecer o caso de o PGR dar entrada, né, Glei, com o pedido de ADI, tá certo? E ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e depois, no trâmite dessa mesma ADI, ele se manifestar em parecer, na verdade, se manifestando ali pela constitucionalidade da lei, né? Ele mudar de posicionamento, entendeu? Isso pode vir a acontecer, não é proibitivo, né? Não é algo que pode vir a acontecer, eventualmente, nessa atuação do PGR no âmbito do Supremo. Mas só para dizer a vocês, os ministros do Supremo não estão vinculados ao parecer do Procurador-Geral da República, tá certo? Nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, ele só vai atuar em manifestação em parecer final, né, perante o Supremo Tribunal Federal, tá certo? Continua. Djalma, você queria falar alguma coisa? Não, professora, pode seguir adiante. Vamos seguindo aqui na manifestação do amigo da corte. Gente, essa figura do amigo da corte, a gente já tinha até mencionado aqui, artigo 7º, parágrafo 2º, tá? Que ele diz assim, no artigo 7º caput, ele diz, não se admitirá a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade, tá certo? Tem uma visão aí, antes do CPC de 2015, tá certo? De que era até uma visão defendida pelo professor Didier, né, Fred Didier Júnior, que ele dizia que a função do amigo da corte, né, esse instituto, né, essa atuação aí de alguém, ou necessariamente um órgão, ou uma entidade, né, que tenha um conhecimento técnico, que tenha um conhecimento específico, seria de dar subsídio aos ministros do Supremo, né, subsídio aos juízes, tá certo? Ele atuar como o próprio nome diz, né, amigo da corte, né? Numa situação de ser um auxiliar do juiz, Essa visão, ela preponderou ali no posicionamento do professor Fred Didier Júnior até antes do CPC de 2015, né? Agora o CPC, estou abrindo aqui só o artigozinho do CPC,
Ele traz também, né, o nosso CPC de 2015, a figura do amigo da corte também, devidamente regulamentado, devidamente instituído. Certo? Qual é o artigo, doutor Gleide? Sabe? O amigo da corte? Isso. Eu não me recordo aqui, mas... Não tem problema, não. Eu vou estar falando para vocês aqui, tá bom, gente? Só estava aqui procurando o artigo. O artigo 138, né? Qual a principal diferença do amicus curiae para o amigo da corte? Eu não recordo, assim. Muito não tem diferença, não. Mesmo termo. É só porque vem do latim, né? Ok. Amicus curiae, tá? Curiae, né? Curiae, Amicus curiae. Acho que foi o caso relevante, né? A questão do aborto. Esse som tem um som de... Amigo da corte, sim, é um instituto que vem do direito norte-americano, né? Ele é um auxiliar do juízo, né? Servia, Glei. Veja bem, o que é que a gente leu aqui no artigo 7º, no caput da Lei 9868, que ele diz assim, não se admitirá a intervenção de terceiros no processo da ação direta de inconstitucionalidade, né? Eu não tenho, Glei, um interesse subjetivo nessas ações, o interesse é objetivo, né? É do ordenamento jurídico, o que é busca aqui o legitimado? Ele vai buscar a proteção do ordenamento jurídico objetivamente considerado, dessa tutela e do ponto de vista objetivo. O amigo da corte, né? Ele não chega a ser, nessa atuação do STF, né? Um terceiro interessado, entende? Um terceiro interessado. Né? Por quê? Porque ele vai servir como para trazer subsídios, para trazer informações técnicas, conhecimentos técnicos, né? Vou já dar um exemplo aqui, alguns exemplos, tá? Para os ministros do Supremo se posicionarem. Eu acho que a gente até falou disso aí na aula passada. Enfim, por exemplo, Glei, para não deixar de dar o exemplo, um biomédico, né? Quando o Supremo analisou a inconstitucionalidade da lei da lei que tratava das pesquisas a partir das células tronco embrionárias, tá? Quando é que começa a vida? Um ministro do Supremo, que ele tem notável saber jurídico, né? Ele não vai ter esse conhecimento técnico que um biomédico ou um médico vai ter, um pesquisador, né? Um cientista, para dizer quando é que se inicia a vida. Entendeu? Então, o ministro relator, e aí é bom que a gente leia aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 7º, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado. Não tem esse prazo porque ele foi vetado, tá certo? A poderá admitir, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades, né? E aqui, Glei, ainda tem uma celeuma que ainda talvez deva ser, viu, Ana Patrícia, elucidada mais à frente aí pelo Supremo, tá certo? Porque no que diz respeito a esse parágrafozinho aí, do artigo 7º, ele fala outros órgãos ou entidades, ou seja, não estaria permitida a atuação de uma pessoa natural, pessoa física, né? Mas outros órgãos ou entidades, tá bom? Então, assim, isso ainda pode vir a ser resolvido pelo Supremo. Por quê, Glei? Porque, pessoal, o artigo 138 do Código de Processo Civil fala assim, ó, o juiz ou relator, considerando a relevância da matéria, que trata do amicus curiae, né? A especificidade do tema, objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Entendeu, Glei? Aqui, o Supremo, ele pode, tá? O ministro relator, ele pode estar admitindo a participação, pode ser admitindo ou inadmitindo. E aí, agora a jurisprudência traz que também dessa não admissão... Só um instantinho, Lorena. Olha aí a Lorena utilizando os novos recursos, né, do Google Meet. Gostei, viu? Apareceu aqui para mim. Lorena, rapidinho. Tanto a admissão do amigo da corte como a não admissão, né, seriam irrecorríveis, tá certo?
segundo aí a letra do próprio artigo 7º, parágrafo 2º. Então, assim, esse amigo da corte, ele tem um papel, Glei, de ser eminentemente para o Supremo, né, um auxiliar do juízo, nessa visão. Agora, o CPC, ele inclui o amigo da corte, né, dentro aqui da seção que trata da intervenção, do título 3, né, que trata da intervenção de terceiros, né. A Celeuma, hoje, o Didier, ele considera, o professor Didier, que o amigo da corte, ele é uma forma de intervenção de terceiros, entendeu? Processualmente falando. Por quê? Porque o CPC incluiu o amigo da corte como um terceiro. Mas o que eu quero dizer? É que esse amigo da corte, no âmbito do Supremo, ele não vai ter um interesse em outra coisa, né? Agora o Supremo também está passando a exigir, viu, Glei, uma pertinência temática também do amigo da corte para poder ter essa atuação. Diga aí, Lorena. Professor. Ana, só não, professor. a Lorena que ela tinha pedido para falar aqui, pode ser rapidinho? Pode. A Lorena... Não, professora, não fui eu, não. Foi sem querer. Fui eu, professora. Pois apareceu na Lorena. Foi a Ana. Ai, desculpa, Ana Patrícia, é porque eu pensei que tinha sido na Lorena aqui, olha. Perdão, querida, pode dizer. Professora, Diga. Humberto Teodoro, porque assim, essa questão do amigo da corte, quanto ao interesse processual dele, de fato, há uma divergência doutrinária grande, né? Porque, assim, se considera que, no caso, ele não deveria ter interesse no sentido do posicionamento dele da entidade, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for perceber, existiu até um dos casos que foi um julgamento, acho que de um habeas corpus, que foi aquele caso de um dono de uma livraria que lançava livros nazistas no Rio Grande do Sul, né? Em que lá o amigo da corte foi exatamente um instituto que defendia essa questão contra o racismo, né? Então, assim, de uma certa forma, há um interesse, pelo menos social. Justamente, né? Ana Patrícia, eu ia falar, há uma tendência, né, a que venha a estar sendo acatada enquanto intervenção de terceiros, né? Até porque o Supremo, ele está passando a exigir agora a pertinência temática também, certo? Tem um exemplo aqui, a pertinência temática que foi relatada, uma ADI, relatada pela ministra Carmen Lúcia, é a 3943 do Distrito Federal, a ADI. Ela diz assim, a pertinência temática também é requisito para a admissão do amicus curiae, certo? Então, assim, realmente há uma tendência, eu vejo, né, que é uma tendência para que se tenha enquanto intervenção de terceiros. Mas aí, né, fica muito peculiar essa situação, porque na legislação, né, a gente tem esse artigo aí, o caput do artigo 7º, que ele veda, né? Então, seria, digamos assim, uma atuação sui generis, entende, Ana, Patrícia? Uma atuação peculiar. Entendo. É porque, assim, eu até entendo o que a lei coloca, né? Mas, assim, se a gente for por uma discussão mais doutrinária, de fato, vão surgir várias questões, né? Vários questionamentos. E ainda vai ficar nessa polêmica, né? Nessa celeuma, se é intervenção de terceiros ou se é só um auxiliar, né? E aí, enfim, vai caber ao Supremo resolver. E resolver também, Ana Patrícia, se ele vai acabar aceitando as pessoas naturais, né? Porque o CPC, acabei de ler aí o dispositivo do CPC para vocês, e o CPC ele já traz aí a possibilidade de uma pessoa natural, um indivíduo, né? Um cidadão com notório saber, entendeu? Em uma determinada área, né? E não só as entidades ou órgãos, certo? Porque a lei da ADI aqui, a 9.868, ela só fala em órgãos ou entidades, né? Seriam colegiados, com um representante, óbvio, né? E outro pessoal, viu? Quem perguntou, Djalma, o amigo da corte, ele também tem a possibilidade de fazer a sustentação oral, ok, Djalma? Aí nesses procedimentos. Okay. Não é só por escrito, não, tá bom? Enfim, não é só, certo? A manifestação um arrazoado, né? Ok, pessoal?
Então é isso, Ana, realmente é bem peculiar e a situação ainda suscita divergências desse ponto de vista da doutrina processual, né? Mas, no final das contas, a gente vai saber, né, que o Supremo aceita e essa figura já vem sendo aceita desde, salvo engano, 2013, aí nas decisões, aliás, antes disso, 2003, né, nas decisões do Supremo, na atuação, e é bem peculiar, é bem relevante, Ana Patrícia, até a tua consideração mesmo, porque, por exemplo, naquele caso da DPF 54, do anencéfalo, né? A gente teve ali a posicionamento da igreja, dos movimentos pró-vida, né? Que defendem aí, que não atuam assim, nessa visão aí da antecipação do parto, tá certo? Então, realmente, e há um interesse, né? A gente sabe que há realmente um interesse próprio ali. Mas aí essa visão aí seria mais para dar subsídios. E detalhe, pessoal, a participação do amigo da corte, viu, Gley, seria antes do relator especificamente remeter os autos para julgamento, né, do plenário, ok, pessoal? Ok, Ana? Porque, ora, se o relator diz que o processo está preparado, né, para julgamento e já digamos, envia para ser pautado ali o julgamento, então não tem mais essa possibilidade, não teria mais essa oportunização para essa manifestação do amigo da corte, tá certo? Ele já firmou um entendimento. E aí, pessoal, apesar de não haver essa previsão expressa aí para os procedimentos da ADC, ação declaratória de constitucionalidade da ADPF, expressamente, né, considerados aí na legislação, se admite também, Gley, o amigo da corte nessas demais ações, tá? ADC, ADPF, tá ok? Por exemplo, a gente pode citar aqui o CAD, né, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que já participou várias vezes também como ADPF, né, naquelas situações de formação de cartéis, né, de monopólio de serviços, de bens, né, de produtos, enfim, das empresas, né, das indústrias no Brasil, né? Quando a gente teve um momento de fusão, né? Aí o CAD vem e se manifesta como um amigo da corte para auxiliar os ministros, né, sobretudo o ministro relator, a fundamentar aí seu voto para a decisão no âmbito dessas ADIs, ADCs, ADPFs. Ok, gente? Passando adiante, pessoal. Julgamento pelo plenário, né, com quórum mínimo de 8 ministros, com julgamento por maioria absoluta de 6 ministros. Gente, qual é o quórum para decisão aí nos processos de controle concentrado de constitucionalidade no Supremo? Doutor Gley. Maioria absoluta, né? Isso. Que aí a gente fala, né, pessoal? Muito bem, Ana. Aí, gente, essa cláusula, né, de reserva de plenário, ela existe no Brasil com previsão desde a Constituição de 34. E hoje também, além da previsão na lei, né, na 9868, a lei específica, pessoal, eu recomendo que vocês, né, doutor Djalma, façam a leitura aí dessa lei, tá certo? Por gentileza. Porque, assim, muito do que é cobrado também nessas provas no exame da OAB ou de concurso público, né, é o que está na letra da lei. E aí essa interpretação que a gente vai também repassando. Na Constituição, a cláusula de reserva de plenário está prevista aí no artigo 97 da Constituição. Professora, essa lei 9.868, é? 9868, exatamente, /99. Djalma, 986. Você ainda não leu a lei, doutor Djalma? Eu vou ter que ler hoje, professor. Muito bem, para apresentação, né? Na aula da quinta-feira. Eu só li superficial. Não, tudo bem, eu entendo. Mas assim, aí só para completar, 9868/99 e a 9882/99, que é a da ADPF, tá certo? São duas legislações, ok? Ok, pessoal? A DPF, professora, ela foi trazida pelo Gilmar Mendes, não foi essa discussão na época? Sobre o quê? A DPF?
Não, a própria proposta da DPF, não foi? Na época? Assim, Ana Patrícia, agora não estou lembrada quem suscitou essa discussão, eventualmente, aí, de projeto, né? Aí, Porque, se eu não me engano, ele fez uma defesa muito grande com relação à DPF, a necessidade, né? Agora, essa ADC, né, que você vai tratar nas próximas aulas, a DPF eu sei que tem uma defesa muito forte também, de um professor, né, do Constitucional, que é o professor André Ramos Tavares, né, que aí ele fez a tese dele de doutoramento aí na área na temática da ADPF, tá certo? Eu não, assim, agora realmente não tá vindo aqui à mente a questão dessa origem da ADPF de defensores, né, no âmbito do Supremo, certo? Mas a ADC, né, Ana Patrícia, que tu vai estar trazendo aí depois para a gente também, uma breve apresentação. Esta ADC, pessoal, lembrando que ela entrou por emenda à Constituição, né, em 93, e que teve a sua própria existência, eu estou falando aí, Ana Patrícia, porque a própria existência da ADC foi questionada, né, na ADC número 1, tá certo? Com base em vários argumentos, né, sobretudo na questão do acesso à justiça, né, sobretudo na questão do acesso à justiça aos tribunais, a gente vai abordar. Mas, rapidinho aqui, pessoal, o artigo 97 da Constituição Federal, Djalma, você está com a Constituição aí, Glei? Ana Patrícia, Lorena? Sim, professora. Ô, Djalma, leia aí o artigo 97, por gentileza. Posso olhar aqui, professora, também, se você quiser. Ótimo. Djalma, aí, 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Esse professora? Isso. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Pronto, que a Ana Patrícia, obrigada, Djalma. Glei, você vai ficar para o outro. Ana, é justamente o que você tinha falado, maioria absoluta, né? Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do respectivo, dos seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial. Poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade, é importante ressaltar isso aqui, né? É a declaração da inconstitucionalidade, tá certo? E maioria absoluta no Supremo, doutor Glei, é de quantos ministros? Só para falar, gente, isso aí é o que se chama cláusula de reserva de plenário, tá certo? Cláusula de reserva de plenário. Isso está presente no nosso ordenamento constitucional desde 34 e vem também do direito americano, que se chama full bench, né? A cláusula do full bench, do tudo curto, quer dizer, é todo o plenário reunido, ou pelo menos a grande maioria dos membros, né, desse tribunal reunido para julgarem. Sobretudo, pessoal, questões de ordem constitucional, né, que são tão relevantes, tá certo? Glei, dê uma lidinha aqui, por gentileza, no artigo 22 da Lei 9868/99, por favor. 22 e 23, tá? Glei? Qual a lei, professora? Pode repetir só para mim dar A uma... 9868, que a gente está fazendo a análise. Certo, vou olhar aqui. Ok. São 2 artigos. Pessoal, são 3 artigos basicamente sobre a decisão definitiva, né? E a gente vai voltar também para falar aí sobre a medida cautelar, rapidamente, só depois aí que o Glei fizer essa leitura e a gente fizer a análise do 22, 23, 24, enfim. Achou, Glei? Eu vou ler aqui a 22, professor. Diga aí. A decisão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo será tomada se presentes na sessão pelo menos 8 ministros. Somente será tomada se presentes... Gente, para abrir a sessão tem que ter a presença de 8 ministros, né? É o quórum mínimo para a abertura da sessão. Agora sim,
Se houver um ministro ausente, né, e que vai implicar no resultado aí desse julgamento, então, muito provavelmente, esse julgamento vai ser suspenso, tá certo? Vai ser suspenso. Entenderam? Então, para a abertura do plenário, pelo menos agora plenário basicamente virtual, né, por videoconferência, né, basicamente, a gente está tendo. Então, 8 ministros para que esse julgamento, né, do artigo 23 se efetue, doutor Gley. Vamos lá, 23. Efetuado. Certo. Efetuado o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se no, ou no outro sentido, se tiverem manifestado pelo menos 6 ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Tá vendo aí, pessoal? Então, Gley, obrigada. Então, gente, tem que ter o voto da maioria absoluta, né? Como a Ana falou aí, para a declaração da inconstitucionalidade ou da constitucionalidade, né? E a gente já viu que são ações enfim, são ações com efeito dúplice, né? Porque se o Supremo não dá provimento a uma ADI, ele está declarando o quê? A constitucionalidade. Se ele interfere em uma ADC, ele está declarando a inconstitucionalidade da norma. Tá claro? Então, o voto de 6 ministros. Para conseguir aquele efeito que a gente falou no início do semestre, aquela modulação temporal, né, que pode ser para frente, para trás, ela pode também restringir a incidência da lei a algumas pessoas, né? Aí tem que ter o voto de quantos, pessoal? Está no artigo 27, 2/3. Quantos são, Gley? Como é, professora? Pode perguntar Para novamente? conseguir aquele efeito da modulação temporal nas decisões de mérito do Supremo, quando ele resolve, né, modular esses efeitos, que, por sinal, se resolve modular, já vai ser uma decisão mais criteriosa, né, mais cautelosa, tá certo? É necessário o voto de 8 ministros, 2/3, tá certo? Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, em tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3, restringir os efeitos daquela declaração. Por exemplo, ele pode dizer que a lei agora só vai ser aplicada aos servidores públicos do Estado e não mais a outros servidores do município, por exemplo, entendeu, Gley? Ou ele pode dizer que a lei vai ser aplicada a partir da data da publicação do acórdão. Por exemplo, digamos que tenha sido em 2010, no final de 2010, e só foi publicado em 2011. Então, vai ter efeitos a partir de 2011. Ou então ele pode dizer que só vai retroceder, né? Que a gente sabe que a regra geral é o efeito ex tunc, né? Retroativos, quando ele declara os efeitos gerais. Quais são, pessoal? Ex tunc, retroativos, né? Quando uma lei é declarada inconstitucional. Aí ele pode retroagir até determinado período, né, de vigência da lei, quer dizer, determinado período, aí ele vai delimitar, quer dizer, os ministros do Supremo vão delimitar, tá claro? Digamos que uma lei tenha tido vigência inicial em 2007, aí o Supremo declarou ali em 2011, né? Aí ele vai dizer que vai retroagir só até, né, a declaração de constitucionalidade até o ano de 2010, entendeu? Para isso, precisa de um quórum privilegiado aí, qualificado. Qual é o quórum qualificado, doutor Gley? Como é, professora? Para modulação temporal, qual é o quórum de Djalma, Gley? Qual é o quórum? 2/3. 2/3, que equivale a 8 ministros, tá certo? Está no artigo 27, ó, restringir por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração, ou decidir que ela só terá eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, né? Quem vai fixar o momento são os ministros do Supremo na votação, né? Por 8 ministros, tá ok? Único do artigo 23, se não for alcançada a maioria necessária, a declaração de constitucionalidade, né, que são
a maioria absoluta de 6 ministros, tá certo? Ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, isso aqui é o parágrafo único do artigo 23, tá? Este será suspenso a fim de aguardar o comparecimento dos ministros ausentes, até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou no outro sentido. Ok? Doutor Gley, leia aí o artigo 26, por gentileza. A gente está aqui, pessoal, na decisão de mérito, né? Decisão de mérito, ok? Aqui, ó. Isso, 26. Pode ler, professora? Sim, por favor. A decisão que declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória. Pronto, pessoal. Nessas ações, isso vale para a ADI, né? Para a ADC, a DPF, tá certo? É vedada a ação rescisória, tá? Não cabe a ação rescisória, certo? A decisão definitiva é do próprio Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo pode, eventualmente, mudar o seu posicionamento, né? Como aconteceu naquelas ADCs, em razão daquela execução provisória da pena, né? Quando havia condenação ali em segundo grau de jurisdição, certo? E aí o Supremo mudou de posicionamento no final do ano passado, dizendo que só pode começar, né, realmente o cumprimento da pena quando houver decisão judicial penal transitada em julgado, certo? O Gley leu aí, né, o artigo 26, dizendo também que as decisões definitivas têm eficácia contra todos, né, está no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, e que essas decisões, não é, doutor Gley, são irrecorríveis, tá certo? Ressalvada a interposição de embargos declaratórios, tá? Embargos declaratórios em 5 dias, ok, gente? Quais são os efeitos? Alô? Oi. Oi, Gley, falou? Não, professora, não. Eu acho que foi outra pessoa. Embargos, gente, as decisões no âmbito do Supremo são irrecorríveis, né? São decisões em sede de controle concentrado, tá certo? O posicionamento que vai prevalecer, e são decisões vinculantes, né? Os efeitos, até coloquei aqui para vocês na apresentação. Efeitos gerais, não, peraí. Ex tunc, retroativos e erga omnes, tá? Pode até completar, né? São efeitos erga omnes, são vinculantes, tá? Aos demais órgãos do Poder Judiciário, tá aqui, ó, contra todos, e efeitos vinculantes aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta, tá certo? Lembrando, eu já falei isso aí na aula passada, né? O Legislativo está vinculado a essas decisões, o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, está vinculado a essas decisões definitivas de mérito do Supremo? Lei. Djalma. O Poder Legislativo, pessoal, ele vai estar vinculado a essas decisões definitivas, ou seja, ou poderia surgir um outro tipo, um projeto, um projeto de emenda, um projeto de lei, né, uma proposta de emenda, um projeto de lei que trate da temática e o Legislativo, né, via a aprovar, né, a discutir e aprovar uma legislação sobre determinada temática que o Supremo já tenha decidido ser inconstitucional? O que é que vocês acham? A gente já falou na aula passada, né? Essa é aquela história do efeito backlash, né? Inclusive, tem aí propostas de emenda à Constituição sobre esse cumprimento provisório, né? Essa execução provisória da pena, tramitando aí no âmbito do Congresso Nacional, não é? Que significa aquele efeito backlash, quer dizer, que o Congresso ele não está vinculado, né, sob pena da gente ter a fossilização do direito. E, ao mesmo tempo, o Supremo também pode rever
seus posicionamentos, tá certo? Gente, a gente está tratando aqui dessas decisões definitivas de mérito, vamos voltar ainda para falar um pouco da cautelar. Mas eu queria ver aí com vocês, lembrando, né, que o descumprimento dessas decisões de mérito do Supremo, né, com efeitos vinculantes, ó, que foi trazido aí também com a reforma do Judiciário, né, que permaneceu aí no artigo 102, parágrafo 2º da Constituição, tá? Tem nada não, Ana Patrícia. Aí qualquer coisa você vai, né, você assiste a aula gravada depois, tá certo? Tranquilo. A internet tá oscilando bastante, né, esses dias. Tá, gente, aí voltando aqui, para decisões definitivas de mérito, né, no Supremo, certo? Que tem eficácia contra todos e efeitos vinculantes, tá aí, ó, o artigo 102, parágrafo 2º, foi, na verdade, sistematizado também pela reforma do Judiciário, tá certo? E traz ali de maneira bem expressa esses efeitos vinculantes, 102, parágrafo 2º, né? Só para não deixar de mencionar, aí ele vai dizer assim, o legislador, no seu poder de reforma, né? As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de constitucionalidade, produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, né? Foi uma alteração aí também trazida com a redação, parágrafo 2º, a redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, tá certo? Houve uma alteração. Gente, o que é que vai fazer a coisa julgada aí nessas decisões no âmbito do Supremo Tribunal Federal, doutor Gley, Djalma, Ana Patrícia, o que é que vai transitar em julgado? A gente já falou aqui que não cabe rescisória das decisões em sede AD e ADC-ADPF. A gente já falou que não cabe desistência dessas ações, né? Porque é uma ação de caráter objetivo, tem a natureza objetiva. A gente já falou que são irrecorríveis, né? E que só vai caber o recurso de embargo dos declaratórios em 5 dias, tá certo? Bora lá, pessoal. O que é que vai transitar em julgado no acórdão aí, na decisão coletiva dos ministros? Gente. Bora, pessoal. A gente tem que andar com essa matéria. Vamos lá. Qual foi a pergunta, professora? O que é que vai fazer a coisa julgada lá na decisão final do Supremo? Lembra quando vocês estudaram o processo civil, pessoal? Aí retomando, né, aqueles conteúdos. Quais são os elementos de uma decisão judicial, de uma sentença? Djalma. Processo civil, mas assim, primeiro grau mesmo. Bora lá. Bora, Ana. Quais são os elementos? O que é que tem que ter numa sentença, pessoal? Do juiz? Gley, Luana Luíse, Lorena. Bora, meu povo. Aí é conhecimento de vocês já do processo civil 1. Processo civil 1. Bora, Djalma. Marcília. Vocês esqueceram? Djalma. Gente, quais são os elementos estruturantes de uma sentença, uma decisão judicial? Tem que ter um relatório? Tem que ter uma fundamentação jurídica? Gley? Professor, tem que ter. Sim, tem que ter. A decisão tem que ser fundamentada, né? Lógico. Isso, tem um relato, né, inicial, geralmente há um relato, esse relato ele é dispensado, relatório, né, breve relatório. Se for em causas, assim, do juizado, né, causas menos complexas, tá certo, mais simples, e a fundamentação é necessária, né, artigo 93, inciso 9, né, da Constituição, certo, Gley? O que mais?
ele tem que explicar cada decisão dele através de teses jurídicas ou através de jurisprudência, súmula vinculante. A fundamentação, né? E o que mais? No final, Djalma? Tranquilo, Luana, sem problema. Depois você tem que ter dispositivo, né, professora? Ah, doutor Djalma, de nada, querido. Melhoras. Exatamente, Djalma, viu, Cleo? O dispositivo, tá certo? É esse dispositivo que vai fazer o quê? Julgada. Vai transitar em julgado, certo? Pessoal, por que é que eu estou tratando, professora, desses elementos da sentença, né? E elementos de um acórdão lá no âmbito do Supremo, né? Um relatório, a fundamentação do voto ali, né? A fundamentação dos votos dos ministros, tá certo? E o dispositivo final ali no acórdão, né? Na decisão final de mérito, porque em determinado momento prevaleceu no Supremo, isso não prevalece mais, tá certo? Gleide, Djalma, Lorena, Marcília, Dinael, Júlia, tá? Prevaleceu uma teoria, né? Que se falava, né? Uma teoria que surgiu em determinadas ações lá no Supremo, ganhou corpo aí, acredito com o ministro Gilmar Mendes, enfim. De se falar da teoria da transcendência dos motivos determinantes. Alguém já ouviu falar? Transcendência dos motivos determinantes. O que é que se dizia com isso? Se queria dizer com essa teoria, né? Que também as razões de decidir, Djalma, ratio decidendi, tá? No voto dos ministros, quer dizer, na fundamentação de cada um dos ministros, ela também faria coisa julgada, transitaria em julgado. Entendeu, doutor Clay? Entenderam? Entendi, professor. Ela também faria coisa julgada, quer dizer, o que estava na fundamentação nos votos, tá? Gente, essa teoria e outra coisa, mas o que faria coisa julgada seria realmente as razões mais relevantes, né? As razões mais importantes. Transcenderia o mero dispositivo ali do acórdão do Supremo, tá certo, gente? Transcenderia, quer dizer, o voto, a fundamentação do voto dos ministros, né? Seria tão relevante quanto o dispositivo, quer dizer, a decisão final de mérito, tá bom? O obter dictum, quer dizer que eram coisas ditas de menor importância ali, né? No bojo daquele voto, daqueles ministros, enfim, obter dictum, né? O dito pelo não dito, quer dizer coisas sem tanta importância, né? Manifestações sem maior importância. A importância maior era para as razões de decidir, tá certo? Gente, essa teoria não prevalece mais hoje em dia no âmbito do Supremo. Ok, Gley? Ok, Djalma? Ok, Lorena? Por quê? Ok, professor. Não prevalece mais a teoria da transcendência dos motivos determinantes. Por quê? O que é que vocês podem inferir? Se, por exemplo, um juiz aqui do estado do Ceará, juiz estadual, ele descumprisse o fundamento do voto do ministro Alexandre de Moraes lá no Supremo, que tinha vinculação, entendeu? Que teria vinculação. O que aconteceria, doutor Gley? Bora, Gley. Você, processualista aí. Bora, Djalma. Você também. Bora, pessoal. Pode repetir a pergunta, professora? A pergunta é a seguinte, digamos que ainda houvesse, estou dizendo que já não prevalece mais essa teoria da transcendência dos motivos determinantes. Hoje em dia não prevalece. Mas digamos que na época em que prevaleceu essa teoria durante algum tempo no Supremo, né? Um juiz aqui do estado do Ceará, ele descumprisse a fundamentação do voto do ministro Alexandre de Moraes lá naquele acórdão no acórdão que deu a votação definitiva de mérito no ADI, certo? E que julgou inconstitucional determinada lei estadual, tá certo? O que aconteceria, Djalma?
se um juiz daqui descumprisse essa fundamentação da decisão lá no Supremo? Acho que seria anulado. Não, o problema é que a gente sabe que existe aí, né, Gley, um instrumento, pessoal, coloquei aí no slide, ó, para vocês verem. O descumprimento de decisão no Supremo está no artigo 102, inciso L também. Enseja a propositura de reclamação constitucional para que seja garantida a obediência a seus julgados, No caso, Tá seria certo? reformulado, professora? Caberia o quê, Djalma? Reclamação constitucional. Mas entenda, para cada fundamentação desses acórdãos, iria caber o quê? Inúmeras reclamações constitucionais, entendeu, Djalma? Sim, professor. Então, eu ia ter uma avalanche, né? Uma enxurrada de reclamações constitucionais, um volume muito grande lá no Supremo Tribunal Federal. Porque se já com o dispositivo, a decisão definitiva de mérito, né? Eu já tenho um volume considerável de ações e reclamações também no Supremo, entende? Quando há o descumprimento por outro, né, órgão do judiciário ou por órgão da administração pública de uma decisão definitiva do Supremo, vai caber a reclamação, certo? Imagine se eu tivesse ainda a prevalência dessa teoria da transcendência dos motivos determinantes, Djalma, entende? Dizendo que o fundamento, quer dizer, a fundamentação jurídica também vincula as decisões, né, ali, com caráter vinculante. Então, a gente ia ter uma enxurrada de reclamações constitucionais, o que não ficaria viável para a atuação do Supremo Tribunal Federal. Tá claro, pessoal? Tá claro, Djalma? Professor, quando foi que houve essa transação de não... Quando foi o quê? Essa transação de não se tornar mais vinculante, não é isso? Já faz um certo tempo, Gley, digamos em torno aí de uns 4 a 5 anos, tá certo? Certo. Em torno de 4 anos que o Supremo não vem mais aceitando essa teoria da transcendência dos motivos determinantes, tá? Porque, Gley, se aceitasse isso daí, né, como eu falei, ia haver uma enxurrada de reclamações constitucionais lá no âmbito do Supremo que não era viável, né, pelo volume de reclamações que poderiam surgir. Agora, era uma teoria interessante, né, Gley, também, pela ideia das razões de decidir, né, para se trazer a importância dessa fundamentação nos votos dos ministros, tá? Na manifestação desses ministros, a fundamentação, as razões de decidir, que também são relevantes, né? Mas, hoje em dia, não prepondera, tá? Diga, Djalma. Ana Patrícia, a gente vê muitos juízes que eles não cumprem, né, a risca, assim, algumas decisões, algumas... Se não cumprir, vai. É tanto por usurpação de competência, se um tribunal, um juiz estiver atuando em competência que não lhe é própria, né, que seria do Supremo ou do STJ, tá certo, Djalma? Como que são considerados tribunais de superposição, e a reclamação hoje já está no CPC, né, já está bem consolidada aí nos tribunais também, descumprimento de decisões dos tribunais, tá? Então, isso, doutora Ana Patrícia, muito bem. Então, descumprimento, né, dessas decisões do Supremo, vai caber reclamação constitucional também lá no STF, pela parte interessada, né? Se houver prejuízo para o interesse meu, digamos, Djalma, né, numa lei inconstitucional, que um tribunal aqui, ou o juiz aqui, está descumprindo essa decisão do Supremo, eu vou poder propor a minha reclamação lá, através de advogado, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Aí você também vai para os processos no âmbito, Djalma, dos tribunais superiores, tá? Gente, lá no CPC, tá certo, Djalma? 900, só te dá aqui, acho que a reclamação, 988, no CPC, caberá a reclamação da parte interessada do MP para preservar a competência do tribunal, garantir a observância de súmula vinculante ou de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado, que é o que a gente está vendo, ó, Djalma, certo? Garantir a observância do enunciado de súmula vinculante, né?
Sobre o enunciado de súmula vinculante para reclamação constitucional, pessoal, precisa ir para a instância administrativa, tá? A Lei 11.417, só esqueci o ano da lei, se não me engano, 2006, ela vai trazer a necessidade de que para descumprimento da súmula vinculante, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui a lei para falar para vocês, a 11.417, súmula vinculante. Revisão, disciplina, revisão, cancelamento, enunciado de súmula vinculante, tá? Aí ela vai falar que para a propositura de uma reclamação em razão de uma decisão, né? Que descumpra a súmula vinculante, certo, Djalma? É o artigo 7º, ó, da decisão judicial ou ato administrativo contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente, caberá reclamação ao STF, sem prejuízo dos outros recursos ou dos outros meios admissíveis de impugnação. Contra a omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas. Djalma, por exemplo, se for um agente da administração pública, né, seja do municipal, do executivo municipal, do executivo estadual, tá certo? Descumprimento de súmula vinculante, pessoal, primeiro tem que esgotar a instância administrativa para depois entrar com a reclamação lá no Supremo, ok, Glei? É importante vocês saberem disso, que são detalhezinhos que, às vezes, minúcias, né? São cobrados nas provas de exame, de concurso, tá certo? Então, né, uma reclamação contra o descumprimento de súmula vinculante, ok, Djalma? Em órgãos da administração, primeiro eu tenho que ingressar com o procedimento administrativo. A Ana Patrícia colocou alguma coisa aqui no chat. Eu entendi, já tinha lido sobre essa teoria. Muito bem, isso, Ana. É a teoria da transcendência dos motivos determinantes, né? Hoje em dia não prevalece mais lá no Supremo, tá certo? Aquela história das razões de decidir, né? Da raça decidente. O que vai fazer coisa julgada realmente é o dispositivo, né, Glei? A decisão final ali no mérito da ADI, ADC, ADPF e ADO, tá certo, gente? Pessoal, faltou a gente falar aqui do procedimento cautelar, né, e da decisão cautelar aqui na lei, tá? Glei, você tá com a lei aí, por gentileza? Qual artigo, professor, que você quer? Por favor, o artigo 10 e 11. Gente, a medida cautelar em ação direta, quer dizer, é aquele trâmite mais célere, né? Mais rápido, que o ministro relator pode vir a adotar também, se for o caso, né, de uma situação de maior urgência, maior relevância, pode ser adotado um trâmite de um procedimento cautelar, que vai ser mais célere, né, as informações em 10 dias, a manifestação do AGU e do PGR em 5 dias, tá? E a gente vai ver também a concessão da cautelar aqui, quando o Glei analisar, quem fizer a leitura desses artigos. Vamos lá, doutor Glei, artigo 10. 10, 11 e 12. Pode ler. Salvo no período de recesso, é esse que você quer? Isso, da lei 9868. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do tribunal, observado o disposto no artigo 22, após audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. Gente, rapidinho, Glei, rapidinho, eu vou analisando aqui o caput, certo? O artigo aqui, ele fala, salvo no período de recesso, a medida cautelar será concedida por decisão da maioria absoluta. Gente, essa concessão pela maioria absoluta, né, já tem sido até relativizada, certo? Em razão aí desse juízo de conveniência do relator, tá? Não quer dizer que necessariamente tenha que haver essa concessão, hoje em dia, mais ainda, né, com essas questões de urgência que a gente está vivenciando, tá certo? No nosso contexto, né, social, jurídico, tá certo?
esse contexto aí da pandemia também, tá? Então, fica um juízo também de conveniência do relator. Outra coisa, para a concessão, né, Gleia, Ana Patrícia, dessa medida cautelar, dessa liminar aí, que é a tutela de urgência, né? Dessa urgência na ADI, na ADC, na ADPF, tá? O ministro relator ele vai ter que observar a fumaça do bom direito, né? O perigo de dano irreparável, tá certo? Que são aqueles pressupostos normais de verificação, de realmente saber se há uma demanda que justifica a concessão dessa cautelar, certo? Nisso também vai poder ser utilizado o juízo de conveniência do ministro relator, tá certo? Ok, pessoal? Tá certo, gente? Tá claro? Então, há um juízo de conveniência hoje também. Então, não há, muitas vezes, não é só no período de recesso, tá certo? Que o ministro relator, ele vai conceder uma decisão aí cautelar, monocraticamente, tá certo? Para que depois ela seja referendada pelo plenário, ok? Glei, pode continuar aí. O relator julgando. Parágrafo 1º. O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado-geral da União e o procurador-geral da República, no prazo de 3 dias. Aí, se houver urgência, né, ele vai... Né? No julgamento, aí, Djalma, no julgamento do pedido de medida cautelar, será facultada sustentação oral, ainda na cautelar, aos representantes judiciais do requerente, das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato, na forma estabelecida no regimento do tribunal. Essa sustentação oral, pessoal, ela se dá num prazo de 15 minutos, se houver essa sustentação oral, tá? 15 minutinhos. E se tratar de ação, gente, ação penal originária, seria 1 hora, tá? No regimento interno, ok? Ok, Djalma? Certo? Parágrafo 3º. Glei. Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir a medida cautelar sem audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Por exemplo, nesse momento da pandemia, né, em vários ADPFs, o ministro, sobretudo o relator Alexandre de Moraes, ele se manifestou em decisão liminar, né, de urgência, pessoal, de urgência, sobre a atuação dos governadores nos estados, né, governadores e prefeitos também, certo? Dinael, a gente está... Dinael, bom dia. A gente está com a tua imagem aí, tá bom? Ótimo, obrigada, Dinael. Glei, continuei, artigo 11, por gentileza. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na seção 1 deste capítulo. Pronto, pessoal. Aí a publicização da decisão cautelar. Decisão cautelar é uma decisão provisória. Então, regra geral, esses efeitos vão ser ex nunc. Pode até haver uma exceção, mas isso aí vai ter que ser devidamente fundamentada, né? Regra geral, os efeitos da cautelar são ex nunc, dali em diante, certo? Efeitos em caráter ainda provisório, tá? Provisório. E a gente vai ver aí a publicização, né, da parte dispositiva também, que o Glei fez a leitura no caput do artigo 11, tá? Da parte dispositiva aí da decisão cautelar. Parágrafo 1º, a medida cautelar dotada de eficácia contra todos, vai valer contra todos, é erga omnes também, tá certo? Pessoal, será concedido com efeitos ex nunc, tá aí, eu falei, né, salvo se o tribunal entender que deve conceder-lhe eficácia retroativa. Então, é um caráter salvo, né, uma exceção. Isso aí deve ser devidamente fundamentado aí pelo relator ou tribunal, tá? Sobretudo tribunal, né, essa questão. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior a caso existente. A caso existente.
salvo a expressa manifestação em sentido contrário. Aí é o efeito repristinatório de uma lei, né, que havia sido revogada pela norma que está sendo questionada, sendo que se essa norma ela está tendo sua constitucionalidade aí questionada, né, e ela vem a ser declarada inconstitucional, então ela nunca existiu. Então, qual seria o efeito? Fazer, né, retornar à vigência a norma anteriormente revogada. Efeito repristinatório. Agora ele diz aqui assim ainda, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Então, seria um efeito tácito, né, o efeito repristinatório, para que não haja esse retorno da norma anteriormente revogada, aí precisa o peticionante, o postulante, o autor, pedir que o Supremo se manifeste, né, pedir expressamente na inicial, ou em algum momento aí no trâmite da ação, né, que ele diga que a norma revogada anteriormente não deva ser repristinada, né, não deva sofrer esses efeitos repristinatórios. Isso aí é o efeito repristinatório, tá certo, gente? Que pode existir, né? Artigo 12, Glei, para a gente terminando a nossa aula. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo... É porque o teu áudio está baixo, não, Glei? Como é, professora? O áudio. Tá barulhento, professora? Agora melhorou. É porque tinha passado uns veículos aqui. Pode ler novamente o 12. Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Isso aqui é aquele trâmite mais célere, tá certo? Obrigada, Glei. Mais célere que o relator pode atribuir se for uma questão de maior urgência, né? Que aí a gente teria os prazos diminuídos, né, para 10 dias para a prestação das informações. Não é especificamente a concessão da medida liminar, né? Aqui ele atribui um rito mais célere à ação, tá certo? E a prestação das informações seria em 10 dias, né, pela autoridade responsável pela elaboração do ato, as autoridades, o AGU e o PGR sucessivamente no prazo de 5 dias, tá certo? Isso aí seria atribuir um rito mais célere, tá? A esse processamento no âmbito do Supremo Tribunal dessas ações, né, de controle concentrado de constitucionalidade, tá certo, gente? Gente, na próxima aula, na quinta-feira, a gente vai ter a apresentação do Djalma, do Glei, da Iane, tá? 15 minutinhos, mas a gente vai tratar sobre a ação declaratória de constitucionalidade sobre a ADO, né? O que for surgindo aí, porque é tudo na mesma legislação, tá ok, pessoal? Tá ok, Ana, Gleide, Djalma, Marcília, Lorena? Ok, professora. Eu não vou nem fazer a chamada hoje, não, tá todo mundo presente, certo? Oi. Tá ok, Djalma, Gleide, Djalma apresenta primeiro, né? A ordem vai ser essa, né, professora? Eu primeiro, Djalma, depois... Glei e Iane, ordem alfabética, tá? Que o Iane é com Y, ok? Perfeito, professora. Até mais. Pois até quinta, Muito obrigado, pessoal. Obrigada pela atenção e participação de vocês, tá bom, gente? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até quinta. Até mais. Boa semana. Tchau, boa semana. Obrigada.